Olá, muito boa noite. Já estamos ao vivo. Deixa eu chamar meu amigo Jackson. Estamos iniciando mais uma live do nosso projeto. O propósito é o que nos conecta. Então seja bem-vindo você aí. Vou só chamar aqui meu amigo Jackson, que ele é o debutante deste evento. E essa é a quarta live do nosso projeto. E estamos começando agora. Estamos ao vivo. Vou aguardar meu amigo Jackson entrar. Opa, uma gatinha já entrou aqui. Beijo pra você, Adeilza. Deus é minha esposa, viu? Vocês não vão falar coisas que não devem. Então vamos lá, meu amigo Jackson, já mandei a solicitação aí pra você. Vou convidar aqui já algumas pessoas. Hoje nossa live vai ser rápida, vai ser objetiva, direta ao assunto. Já é a quarta live do nosso projeto e a live de hoje a gente montou, né, um projeto chamado O Propósito é o que nos conecta. Já fizemos 3 lives ligadas nesse sentido e agora vamos para a quarta. Nosso amigo aqui não está conseguindo entrar. Vou enviar aqui de novo para ele. Vamos ver o que acontece. E essa é a quarta live desse projeto. E a primeira live foi Descobrindo o Seu Propósito. A segunda foi O Poder de um Propósito. A terceira foi O Poder de uma Network, né? E a quarta hoje vai ser o tema Vivendo o Seu Propósito. Uma vez que você já descobriu, uma vez que você já entendeu o poder, né, desse propósito, uma vez que você já aprendeu a fazer algumas amizades estratégicas para que você possa hoje aprender a ter algumas dicas aí de como viver o seu propósito. Essa é a quarta live. Para que a gente monte um novo projeto, já está vindo aí um novo projeto, já está desenhado aí, e vai estar na área aí de empreendedorismo. Não sei o que houve aqui, mas meu amigo não está conseguindo entrar. E Jaque, se você estiver ouvindo aí, você me chama para eu te aceitar, porque eu te enviando não tá dando, meu irmão. Me chama aí eu te aceito por aqui, enquanto a gente se organiza. Enquanto isso, você aí que já é o nosso ouvinte assíduo, vai chamando aí seus amigos para ouvir. Hoje o tema da live é Vivendo o Seu Propósito. Você já descobriu, você já fez networks estratégicos, você já entendeu o poder desse propósito, agora você vai receber dicas de como viver o seu propósito de forma intencional. Opa, chegou aqui a solicitação. Deixa eu ver se vai agora. Vamos ver aqui se dá certo. Opa! Deu certo, cara. Seja Bom, bem-vindo. Já tava nervoso aqui, esperando você aí. tá meio escuro, Newton, tá? Tá, cara, tá meio escuro. Pera Você tá aí, aí meio nebuloso deixa, hoje. deixa eu organizar aqui. Eu nem liguei meu coisa aqui, não sei nem se melhora a imagem ou piora. Eu acho que o meu tá bom aqui. A imagem tá boa, hein, tá? Tá ótimo, tá excelente. Agora eu não sei porque que escureceu aqui. Tá com alguma luz aí ligada? Melhorou aí? Melhorou? Um pouquinho. Piorou um pouquinho. E Mas, agora? e agora? Tá mais ou menos.
mais ou menos, mas ainda tá meio E nublado, agora? né? Não mudou. O que que tá fazendo? Tá acendendo alguma coisa aí? Não. Acho que assim deu, mais ou menos. Só não vai dar pra ficar, tá dando alguma coisa errada aqui. Deve ser no celular mesmo. É, então acomoda ele aí, deixa ele quietinho e Isso, vamos pra acho que frente. assim Tenta dá limpar pra aí tua tentar. lente, talvez esteja algum. Pode limpar a Só lente um à minutinho. vontade. Pois é, pessoal, estamos começando nossa live. Esse é um projeto idealizado por o meu amigo Jackson, que está aí, e tinha o propósito de fazer 4 lives direcionada com os temas relacionados a propósito, né? Que é algo que muitas das vezes a gente vê por aí na internet, muitas pessoas procurando e muitas pessoas vivem numa busca incessante desse propósito e acaba que morrem e não encontram. Então a gente fez esse projeto, ele tem um nome de O Propósito é o que nos conecta. E aí o objetivo foi justamente esse que aconteceu, o propósito me conectou com o Jackson se conectou comigo através desse mesmo propósito e a gente conseguiu montar esse projeto aqui. E a primeira live foi sobre descobrindo o seu propósito. A segunda live foi o poder, né, desse propósito. E a terceira foi o poder da network. Uma vez que você descobriu, você entendeu o poder, aí você agora vai buscar pessoas estratégicas para te ajudar nessa caminhada. Porque a gente sabe que sozinho a caminhada é bem mais difícil. Muitas das vezes não dá para caminhar sozinho. E aí a gente precisa de pessoas. E foi o tema da live passada. Você que perdeu a live passada aí, foi tremenda, porque a gente deu dicas extremamente relevantes a respeito de montar sua network, do poder dessa network. E aí a gente vai entrar hoje na live. A live hoje, o tema é, vou já fixar aqui para vocês, vivendo o seu propósito, ou pronto para viver o seu propósito. É isso aí. Pronto para viver o seu Exatamente. propósito. Uma vez que você já passou por toda essa caminhada, agora você está pronto. E aí a gente vai te dar alguns direcionamentos. Hoje a live vai ser bem leve, bem tranquila. Se você quiser participar também, fica à vontade. E eu deixo para o meu amigo Jackson se apresentar aí, que agora eu acho que ele já se alinhou ali. Ah, bonito. Ficou melhor, né, Com doutor? você. Ficou melhor, cara, um pouquinho. Eu queria já aproveitar mandando aqui um alô especial para o meu amigo Jefferson, meu sobrinho, né? Tem uma consideração mais de amigo e irmão, né, do que como meu sobrinho, uma pessoa que eu admiro bastante, um grande empreendedor em Brasília. A gente vai estar aí, a partir do dia 5 eu vou estar aí com ele, a gente vai estar fazendo uma gravação também. E também o meu amigo Washington Guitarra, é um grande guitarrista aí da área do worship, cara top de linha, trabalha com design também. E aí é uma satisfação, meus amigos, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, participem e venham interagir conosco aí nessa live. Nilton, eu estou muito feliz porque Que bom, essa é cara. a conclusão de uma ideia, de uma Sim. etapa que a gente está iniciando, que vale muito a pena a gente ter começado e hoje está finalizando, né, apenas uma parte, né, dessa grande obra, desse grande trabalho que a gente está idealizando. Na verdade, com o objetivo de incentivar, inspirar, proporcionar aí mudanças na vida das pessoas. Então, é isso que tem nos conectado e nos inspirado dia após dia. E também a honra de estar mais uma vez com você, né, nessa quarta live, e aí onde o tema é bem conclusivo, né, sobre o assunto que a gente vem tratando. Então, muito bom e muito gratificante. A gente está encerrando nesse primeiro ciclo aí de uma forma aí maravilhosa, motivacional, empolgante. Então, assim, eu estou muito feliz porque a gente conseguiu, né, dar origem, né, a esse grande sonho, essa grande ideia nossa, e dessa vez está acontecendo de verdade. Então, Era. sempre a gente vai lembrar, né, de onde começamos, né, como começamos, e ver
que hoje, no final, que a gente conseguiu completar esse primeiro momento, essa primeira ideia, certo? E já Verdade. antecipando aqui, dando spoiler dos próximos temas da próxima série, vai ser relacionado ao empreendedorismo, né, Newton? Verdade, cara. A gente vai preparar um material aí muito legal, muito objetivo, sem muitas coisas técnicas, aquelas coisas que deixam enfadonha, mas com algo direto. Algo com uma linguagem, isso é importante frisar, uma linguagem que todo mundo entenda, né? Que às vezes as pessoas montam alguma coisa relacionada principalmente a empreendedorismo e vem cheio de muitas técnicas, muito palavreado difícil, e esse não é nosso objetivo. A gente quer desmistificar um monte de coisa aqui, e uma delas é a questão do empreendedorismo, assim como a gente fez com a questão, e está fazendo, com a questão da descoberta do seu propósito, que também é um tema muito relevante aí nos dias de hoje, dos quais muitas pessoas vivem de comparações, vivem olhando muito o palco das outras pessoas e acaba tentando se espelhar nisso e acaba descobrindo que não é bem assim, porque o que é o palco esquece de perceber que por trás existe toda uma organização, um back-end que dá suporte àquilo que está na frente. E aí, quando você só percebe o palco, você não vê os bastidores, e aí você nem entende que esses bastidores existam. Fica complicado e muitas das vezes a gente se frustra porque a gente deseja o palco de muitas outras pessoas e não entende que existe todo um processo por trás. Então a gente já desmistificou isso aí, bacana. E o que a gente quer hoje é que você multiplique essa mensagem com a gente, que a gente vai fazer o fechamento desse projeto. Às vezes as pessoas possam dizer, mas é só umas livezinhas aí que os caras estão fazendo e estão achando que é um projeto que foi difícil. Eu falo para vocês, foi difícil. Porque assim, a gente tem todos os outros afazeres, tem toda uma outra rotina, a gente quase não tem tempo para preparar o material e para a gente não chegar aqui e ficar falando abobrinha para vocês, a gente, claro, tem que se preparar para alguma coisa. E acaba que isso requer tempo, requer dedicação, e a gente tinha clareza disso. E quando a gente começou, a gente já sabia que realmente poderia apertar. Mas graças a Deus, a gente chegou até aqui e não vamos parar, né, já que já está nascendo outro projeto aí, e se Deus quiser, vai ser legal demais. Uma das coisas que eu aprendi, Que bom. tanto na vida secular, como na vida ministerial, como na vida profissional, é que a constância, ela é muito mais importante do que o talento. Então a gente pode até não ter um talento gigantesco aqui, mas se a gente for constante no simples que a gente sabe fazer, uma hora a gente se torna aquilo que a gente objetivou. Então é isso aí, Jax. Fale alguma coisa, o que você Isso. espera da live de Só, hoje, cara? só para dar uma pitadinha, né, de tempero em cima do que você falou, é muito importante, porque embora a gente tenha a vida corrida, né, o Newton é empreendedor, empresário, né, e embora a nossa vida seja, a gente tenha uma rotina muito corrida, mas assim, falar sobre esses temas é algo que está relacionado ao nosso cotidiano, está relacionado, né, ao que a gente mais gosta. Então, é mesmo, né, que às vezes a gente não tenha 100% aquele tempo, podemos dizer assim, propício para um estudo de um pouco maior, mas a gente tem uma conexão com esse conteúdo porque é algo que a gente vive, né? Então, nada é melhor do que a gente fazer a cada dia melhor o que a gente está proposto a fazer, vivendo aquilo. A gente vive isso, a gente pesquisa sobre isso. É como se a gente estivesse jogando joguinho de celular.
né? A gente lendo essas coisas é como se a gente estivesse jogando, né? É muito Vai interessante. passando as É fases algo, ali. exatamente. Interessa muito para a gente estudar sobre o assunto porque é algo que a gente gosta. É tipo música, é tipo ouvir música. Então, um conselho, né, que eu dou para cada um de vocês é que podemos dizer assim: tenha prazer, né, em fazer algo, faça aquilo que você ama, né, que você não vai ter dificuldade nenhuma para ser um especialista É na área que verdade, você gosta. Então, verdade. Newton, a minha expectativa sobre hoje, ela é uma expectativa de continuidade, né? Porque eu acredito que a cada etapa que a gente fez esse trabalho, a gente conseguiu aí, eu acredito que a gente conseguiu colher, né? Assim, um resultado muito significativo, muito expressivo, tanto para nós mesmos quanto para aquelas pessoas que participaram. Então, o feedback tem Verdade. sido muito positivo. Então, para o que a gente se propôs a fazer, eu acredito que o resultado foi muito gratificante, né, para mim. Então, a minha expectativa sobre hoje é uma conclusão excepcional sobre o que a gente tem para fazer, né, Muito para legal. falar nesse momento. Então, eu já queria, né, fica uma pergunta, né, a gente fez uma série aí, né, fizemos aí 3 temas, um sobre propósito, que é propósito, como viver o seu propósito, né? O poder de um propósito e sobre network que a gente estava falando. Sim. Então, e o tema de hoje é Pronto vivendo, para viver. né, pronto para viver o seu propósito. Então é o seguinte: Verdade. será se você está pronto para viver o seu propósito, né? Será se eu estou pronto para viver o meu propósito? Como que eu faço para saber, né, se realmente eu estou pronto para viver realmente esse propósito, né? Então, Newton, então já começo já jogando a bola para você, já armando para você fazer esse gol de falta aí maravilhoso. Ai, Newton, como saber, né, se eu estou pronto, né? Uma pergunta assim que hoje eu estava me fazendo essa pergunta, né? Será se eu estou pronto para viver meu propósito, né? Será se o que fazer para a gente saber, para a gente ter essa certeza que nós estamos prontos para viver esse propósito? Será se é só assim mesmo? Eu agora estou pronto e pronto, ou tem, né, algo a mais que a gente precisa estar inteirado, né? Inclusive em relação ao que a gente estava comentando aí nas lives anteriores. Então a bola é sua. verdade, verdade, Jackson. Já pegando o gancho aí dessa tua pergunta, quero logo adiantar, você que está nos assistindo e queira potencializar essa mensagem, envia aí para 5 pessoas. A gente está falando de um tema legal, um tema que é relevante para todo mundo, creio eu, porque hoje a gente, hoje não, sempre precisou, mas hoje, muito mais do que antes, a gente precisa ter clareza desse sentido, né, da vida. E propósito a gente discutiu lá nas primeiras lives, que é justamente isso, a gente entender o sentido da nossa vida, é entender para que a gente veio aqui, é se conectar conosco mesmo, para poder entender o propósito maior que tem para nós aqui nessa terra. E, cara, realmente não é só achar que eu estou pronto e vamos. Não. O propósito, ele realmente requer alguns passos e ele é como se fosse você, Jacques, que é um estudante de administração, você sabe muito bem que todo projeto, né, todo projeto, ele tem que seguir algumas regras básicas da administração. Tem que ter planejamento, tem que ter controle para que você estabeleça uma direção, né? Então, o propósito, ou seja, Positivo. viver o seu propósito, estar pronto para viver, é praticamente eu estar disposto. Mas esse viver, ele é contínuo. Ele vai estar sempre acompanhado de planejamento, de controle e de direção, que são os pilares aí de uma administração de qualquer coisa e da nossa vida não seria diferente. Então, você nunca literalmente vai se achar pronto para viver o seu propósito. É a mesma coisa que você monta um projeto, você não se sente preparado como se o projeto já tivesse 100% pronto,
Não, você está sempre ali, fazendo o seu melhor todos os dias, buscando controlar para saber se o que você fez hoje é realmente o que você tinha que fazer, se estava dentro dos planos. E para que você se desviou um pouquinho, você saiba que saiu da rota e você precisa voltar. Então, viver o propósito, já que isso é a mesma coisa, é a mesma coisa. Agora, a gente precisa estar atento para algumas coisas, né? Para que a gente possa viver isso, a gente precisa estabelecer alguns pilares. E aí a gente vai falar um pouco desses pilares aí, vai entrar nessa vertente aí do que vai te ajudar a te organizar, né, nessa caminhada, para que você tenha clareza, para que você tenha certeza de que você está no caminho certo. Então, já ficou lá os pilares da administração, você precisa planejar, beleza? Opa, descobri aqui que eu tenho que ir nessa linha, agora eu vou planejar como que eu vou chegar lá. E aí você traça as suas missões, as suas metas, e essas metas são a curto e longo prazo. Mesma coisinha lá da administração. E aí você vai controlando isso. E esse controlar que eu acho que é o mais difícil. Que a gente, quando vai começar um projeto, por que que eu trago isso muito exemplificado em cima de projetos? Porque é algo mais palpável. Eu poderia muito bem ficar aqui falando de coisas introspectivas, algo sublime, algo transcendente, e você não entender. Mas eu estou trazendo algo simples. Se você vai montar um projeto, seja ele do mais complexo ao mais simples, você precisa planejar. Você precisa estabelecer um alvo. Beleza, eu vou construir isso, eu preciso chegar nisso. O que é que eu vou fazer? A, B, C e D. E todos os dias eu vou estar controlando, sabendo se eu não sair das minhas metas diárias, para que eu possa ter um resultado positivo no final e para que realmente esse resultado seja em cima daquilo que eu planejei. Então a vida de propósito é do mesmo jeito. A única diferença aí é que um projeto ele nasce para beneficiar uma pessoa, por exemplo. Pode até um projeto nascer para beneficiar várias pessoas, mas a prioridade de um projeto é beneficiar uma pessoa, uma empresa, nem que o resultado disso favoreça outras pessoas. Mas não vai ter um alcance gigantesco assim, muitas das vezes. E o teu propósito, não. A primeira dica de controle, a primeira dica de controle para você ter a noção de que realmente você está vivendo o seu propósito é se aquilo que você está fazendo, a gente já até falou nas lives passadas, transforma a vida de alguém, né? Se isso estiver transformando somente a tua vida, estiver trazendo êxito somente para ti, resultado financeiro somente para ti, e só você esteja ganhando nessa situação aí, muito provavelmente isso não é teu propósito, isso é algo muito ego, isso aí é seu. Então não é um propósito divino, é um propósito seu mesmo na vida aí. Então fique bem esperto em cima disso aí. Primeiro passo, você ficar ciente de que o que você faz precisa, obrigatoriamente, transformar a vida de outras pessoas. Então, o primeiro passo que a gente precisa ter em cima desse gancho, Jackson, para que a gente possa ter clareza de que realmente a gente está vivendo, porque, poxa, já descobri, já identifiquei o que eu gosto de fazer, identifiquei que isso é poderoso, busquei pessoas estratégicas para me ajudar nesse projeto, e aí eu preciso saber se realmente isso está no rumo, se é o que Deus quer, se é realmente aquilo que eu nasci para fazer. E um dos termômetros é esse, você perceber se aquilo que você está fazendo transforma a vida de outras pessoas de alguma forma. Então, nunca esqueça disso aí. Levando em consideração isso aí, Jax, eu queria que ficasse um pouco mais participativa, que as pessoas aqui que Sim. estivessem nos assistindo pudessem comentar se isso faz sentido para vocês e alguma dúvida que vocês tenham que esteja dentro do nicho aí, de que a gente está falando. Quero agradecer também aqui a visita aqui de alguns amigos, o Lucas Coelho, é um brother muito chegado, mais que irmão. O Frank também entrou aí, não sei se ele ainda tá, mas obrigado, cara, você é top demais. E muitas outras pessoas aí, ó, o Anderson está de novo com a gente, o Anderson já é da live
Já tá umas 2 lives aí com a gente. Obrigado, Anderson. Ó, se É Deus da casa, quiser, né? a gente fica feliz em estar proporcionando algo que interesse a você. Muito obrigado mesmo, cara. Se quiser colaborar, compartilhe isso com outras pessoas, porque o nosso objetivo é justamente esse, levar a informação para as mais pessoas, porque é um dos primeiros pilares que a gente tem certeza de que está cumprindo o propósito, é quando o que você está fazendo transforma a vida de outras pessoas. E para transformar, ela precisa chegar. E você faz parte, você é ferramenta para poder potencializar esse propósito aí nosso, entendeu? Então, faça a sua parte, chame as pessoas. E Jacques, o que que tu achou disso aí, cara? Tu acha que faz sentido? O que que tu tem a acrescentar em cima disso aí? Cara, para mim, tu falou tudo, né? Assim, tu fez realmente uma abordagem de conceitos de administração que são excepcionais e maravilhosos. Na verdade, tudo isso que você falou tem a ver com controle, né, cara? Assim, controle, organização do seu percurso, da sua vida. E sem isso, não tem como tu manter nenhum projeto. Não tem como tu manter o foco. Não tem como tu manter a clareza de objetivos, se tu não consegue aí alicerçar esses pilares aí, né? Verdade. Porque é nesse planejamento, é nessa identificação, né, de metas, de etapas, de recursos, de possibilidades, é que eu vou saber se realmente os objetivos que eu traçar dentro do meu propósito, eles vão ser reais, vão ser viáveis, né? E é isso que vai te fazer manter o seu pé dentro do caminho, né? Então, assim, Newton, a gente não chegou a conversar, né, antes de fazer essa live. Geralmente a Essa, gente tem essa, essa um live foi legal, diálogo. que foi todo mundo, É, ele lá e eu, Caio, lá, Jacques, bora ver. isso, Vamos ver o que isso. que tu achou aí. Mas quando você falou aí nas linhas, né, de pensamentos da administração, né, eu achei muito interessante. E mesmo sem ter pensado, né, sobre esse formato, né, eu até fiz aqui um resumo rápido Sim, sim. sobre isso, né? Tipo assim, uma das coisas tipo assim, que eu defini, um dos pontos que eu defini foi você estar conectado consigo e com o seu criador. Isso foram É, coisas que a gente já tratou desde a primeira live, né? que é fundamental, é Conectado, base, né? exatamente, conectado com o meu criador, conectado com as minhas crenças, com meus valores, né? E conectado, né, com a minha identidade, com o autoconhecimento, com meus valores. E assim, é interessante a gente conseguir, né? Eu sei que a gente está falando também, quando a gente aborda alguns assuntos que são diretamente ligados a negócios, a empresas, eles não estão restritos necessariamente só à área de negócios de empresas, Sim. né? Como você falou, existem ferramentas, né, de administração, de coach, de assuntos temáticos sobre inteligência emocional que são realmente essenciais para a gente Sim. conseguir, né, trilhar certos caminhos e objetivos. Você falou isso na Então, live passada, que as ciências se conectam, né, e trazem bases isso, comuns. exatamente. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer, né, tipo assim, eu tenho um propósito, né? Então, assim, qual o slogan, né, do meu propósito? Né? É algo interessante, né, a gente poder criar para a gente qual a minha frase aí forte, a minha frase. Sim, sim. Né? Então, tem muita gente que tem o foco no desenvolvimento de pessoas, tem outros de processos. Então, assim, cada um tem ali podemos dizer, uma palavra forte, uma palavra-chave que define ali um certo percurso, um certo objetivo. E assim, eu gosto de também trilhar nessa ideia, né? Algumas ferramentas são importantes demais, né? O que eu acho sobre determinada coisa, né? Como que é o meu percurso, como que é a minha linha de ação sobre determinado tema, sobre determinada coisa. E aí, Newton, sobre essa palavra de conexão, né? Conexão com você, você ali investir ali nas suas crenças, nos seus valores, potencializando as suas habilidades, sua capacidade, vai te fortalecer, né? Para você viver o seu propósito.
Então, quando eu pego esses pilares que você falou da administração, eu vou estar dando segurança. E, Segurança ao meu propósito. Eu já sei o que que eu quero, eu já defini o que que eu quero, eu já consegui descobrir ali, eu já sei o poder do propósito. Agora, se você não tiver esses pilares aí, planejamento, né, se você não conseguir organizar suas ações, percursos e metas, você não vai conseguir manter o propósito ali, é, como o Newton falou, que não é algo assim, podemos dizer assim, eu já sei o que que eu quero, eu já tenho um propósito, mas como o Newton falou, são etapas, é o dia a sim, sim. dia, né? São os desafios da vida que realmente vão me confrontar, e aí eu tenho que saber se eu não tiver esses pilares comigo, praticamente o As propósito não vai chances adiantar. de perder ele no caminho é grande demais, né? É muito Só grande. saber o que você quer não é o suficiente, né? Exatamente. Provar que é realmente aquilo que você quer. É o que a gente começou a live falando, né, Jacques? A gente falou muito de dificuldades de continuar o projeto e a gente falou uma palavra fundamental, é constância. Se você não tiver constância naquilo que você se propôs a fazer, infelizmente, rapidamente você vai estar em fazendo outras coisas, e aí, ao invés disso te direcionar dentro de um propósito, de repente você está perdidinho e já está de novo na busca de entender para que você veio fazer aqui nessa terra. E aí a gente quer justamente te ajudar a minimizar esses erros, porque fácil não é, mas é possível se você realmente se dedicar a olhar para dentro de si e poder buscar isso, deixar isso aflorar de forma a beneficiar outras pessoas, é fundamental, já. E aí, para isso, existem ferramentas lógicas, ferramentas práticas, que é a exemplo da que a gente falou. Existem também as ferramentas, obviamente, que é aquelas mais espirituais, que estão ligadas ao que tu crê, ao que tu confia, ao que tu realmente cultua. E aí, como eu e o Jacques temos as vertentes do cristianismo, nós temos uma fé em comum, então muitas das coisas a gente vai concordar, mas isso pode não ser muito claro para você. E aí a gente traz algumas situações que são práticas, são coisas estudadas, cientificamente comprovadas, que fogem da questão somente da fé. Para mim, a questão da fé, para mim já basta, certo? Para o Jacques também, mas para você pode ser que não. Então a gente possa trazer coisas práticas, a exemplo desses fundamentos da administração, que faz sentido para mim, faz sentido para o Jacques, ou seja, nós dois compartilhando da mesma fé, mas pode não fazer, e faz sentido para você, porque é algo cientificamente comprovado. Se eu ficasse aqui falando somente das qualidades, das necessidades ligadas ao nosso campo de fé, talvez isso poderia não fazer muito sentido para você. Mas é óbvio que isso é necessário, sim. Você ter algo que acredita, porque é isso que vai te movimentar no momento que você achar que não tem forças. Então você precisa. E se tiver algo que eu possa te direcionar em que você acreditar, acredite, obviamente, em Deus. Né, Jacques? É o nosso propósito maior. É, na realidade, aquele que nos criou, é aquele que conhece o propósito que está dentro de nós. Então, pode fazer durante dessas atividades de controle consultar aquele, né, que te viu no futuro. Quem é? Deus. Como que eu faço isso? Através de oração. Então, a oração é um termômetro para que você tenha justamente essa ligação e você é a melhor ferramenta de controle, sabia, Jax? Dentro desse propósito aí, dentro da realidade de vivência. A melhor ferramenta de controle é a oração. Ela te traz um feeling, uma ligação com aquele que já te viu no futuro. Então, ninguém melhor do que alguém que já sabe o que vai acontecer com você, lhe ajudar nessa caminhada e lhe direcionar. E eu já te garanto, essa caminhada vai ser segura se você realmente fizer isso aí. Mas aí para você que não cultua muito essa situação, eu te digo, existem outras situações também. Eu indico que você procure um mentor, alguém que vai te ajudar. E o mentor, você tem que direcionar o seu comportamento
você tem que se organizar, porque o mentor não é você que escolhe, é o mentor que escolhe você. Se você for analisar lá na questão dos 12 discípulos de Jesus, até a gente até falou bastante na live passada, quem escolheu foi Deus, não foi eles que escolheram, não. Mas eles tiveram o quê? Disposição. Disposição e tiveram um comportamento para seguir. E a partir desse momento, Jesus escolheu eles como grandes discípulos. E se você quiser ter um mentor, mire naquela direção que aquela pessoa segue, tenha comportamentos que um dia ela vai te olhar. Olha aí, outra dica para você seguir e viver o seu propósito, Jax. E uma a uma vai saindo aqui devagar. O que você acha dessa daí? É interessante, cara? Cara, eu achei lindo porque tudo que tu tá falando está conectado ao que eu também estava proposto a falar hoje, né? Você falou Show. algo sobre se conectar, né, com o seu Criador, com Deus. Você falou sobre a oração, né, que é um ponto, né, de recarregamento de bateria, Sim. seja das crenças, seja realmente da sua motivação. E aí, em relação a isso, eu coloquei a seguinte frase, né? Busque sua fortaleza, né? Recarregue-se. Tipo assim, Sim, né? Independente se você acredita na fé cristã, de repente você tem outro foco aí, mas busque sempre a sua fortaleza, né? Aqueles filmes de super-herói é o lugar, né, onde você se recolhe né? E e carrega as você, baterias. exatamente, você sempre precisa revisitar suas crenças, seus valores, né, e as suas convicções, né, porque são elas que são os pilares, né, da manutenção aí da sua força, né, do Verdade. seu Isso faz muito propósito, sentido com aquilo que a gente fez lá no início, né? Que viver o propósito é justamente você conectar-se consigo. Ou seja, é você fazer sempre um autoexame dos teus valores, daquilo que tu acredita, daquilo que te faz feliz, daquilo que te deixa realizado como pessoa. Então, viver propósito é isso. E aí, nessa live, a gente está dando alguns pontos que você pode buscar a mais para poder garantir, para poder validar se realmente você está vivendo o seu propósito. E a questão isso. da oração é o número um. Aí vem o número dois, que é a questão da mentoria. Um mentor, ele vai ser uma espécie de GPS, né? Para poder te guiar nessa caminhada, porque ele tem experiência, ele sabe as coisas que você deve ou não deve fazer. E muitas das vezes ele vai te confrontar para você fazer algumas coisas que talvez você não goste, mas tem que ser feita. Eu costumo dizer uma frase, Jacques, que faz muito sentido para tudo na nossa vida. Ela é assim, ó: crianças fazem o que querem, homens fazem o que precisa ser feito. Então, muitas das vezes a gente precisa fazer algumas coisas que não vai nos agradar ou não vai nos deixar tão felizes assim. Então, mas aquilo tem que estar ligado dentro de um propósito maior e que a gente sabe que é uma atividade principal. E precisa o quê? Ser feita. Para que a gente possa ter aquela ferramenta de controle depois e dizer, poxa, cumpri essa tarefa. Bola para frente. Senão a gente fica estagnado e para ali naquela situação e a gente perde para procrastinação, a gente perde para um monte de outras coisas que acontecem em nossa vida. E aí, para você buscar um mentor, eu deixo aqui umas 3 dicas. Busque alguém que te inspira, né? Aquilo que você admira muito. E isso você pode fazer por tentativa e frustração. Vou tentar buscar alguém que eu admiro muito. E aí eu vou tentar várias situações, ou seja, vou estar moldando o meu comportamento para que eu possa chamar a atenção daquela pessoa. Porque eu seja sincero, se você tiver que buscar alguém para ser teu mentor, busque alguém que já passou pelo caminho que você quer trilhar. Que ele vai ter experiência, vai ter bagagem, vai ter know-how para te ajudar nessa caminhada, certo? E aí, muitas das vezes, pode ser que seja difícil você chegar nessa pessoa. Mas desista não. É tentativa e frustrações. A internet hoje democratizou muito isso. Então, há tempos atrás, a gente tinha pessoas que a gente olhava uma vez na televisão ou lia um livro dessa pessoa e jamais a gente tinha a certeza de que jamais a gente teria um contato com aquela pessoa, né?
Hoje não, a internet te proporciona isso. Agora eu te digo, não é qualquer pessoa que essas pessoas se conectam. E aí é por isso que eu falei. Você precisa ser coerente, você precisa ter disposição, mudar o seu comportamento, estar alinhado com aquilo que você quer realmente representar, porque a gente é aquilo que a gente comunica, ou a gente atrai aquilo que a gente comunica. Então, se você está buscando uma coisa e comunica outra, infelizmente, você está matando um passo por cima do outro. Então, eu aconselho você ser coerente, você ter a questão mesmo de coerência para que você possa estar se alinhando dentro do seu propósito maior. Lembra que você já descobriu, você agora já sabe buscar pessoas alinhadas com aquilo que você quer. Agora você precisa ter coerência para manter isso aí. E é justamente o propósito dessa live hoje, Jacques. Faz sentido para você aí, macho? Com certeza, absolutamente. Né? Ó, Como quero estamos agradecer aqui conectados. a uns amigos. O Sérgio já entrou aqui, deu uma palminha para nós aqui. O Anderson continua comentando bastante. Sejam bem-vindos todos vocês. Meu amigo aqui, Laurino, seja bem-vindo, cara. Ajuda o nosso projeto aí, divulga para mais pessoas. O objetivo desse projeto é só chegar em mais pessoas, porque a gente sabe que a mensagem que a gente carrega é possível ajudar alguém. E para isso, você pode ser canal de potencializar isso aí, né? Você pode ser uma ferramenta muito grande de nos ajudar. Então faz isso, divulgue para os seus amigos. A gente está falando aqui de coisas fundamentais para a vida em geral, tá bom? Continua, Jackson. Eu gostaria de mandar um alô aqui para o Nacional Futebol Clube, né? É, topíssimo E aí, ó. foi um dos times que foi campeão aí da Copa Society do ano passado. E aí a gente fez um vídeo, né, pelo Conexão Luminense, né, que é um programa, né, que eu tenho também no YouTube. Então a gente fez aí uma homenagem a esse Ainda vou grande lá. time do Nacional e alguns amigos e parceiros aí, né, de Brasília, daqui de São Luís, né, que também estão aí atentos, né, à nossa interação aqui. Né? Newton, né, com certeza faz sentido, né, inclusive a questão da mentoria, como isso melhora a Sim, condução, né, dos nossos ideais, dos nossos objetivos, seja para a vida pessoal, seja para a vida profissional. Né? Então, como o mentor faz uma diferença enorme, né? Alguém que já tem um know-how, alguém que já tem ali a maturidade, mais do que tudo, discernimento de poder te indicar o melhor percurso, às vezes economizar, customizar aí talvez uma jornada, sim, né, de maior duração na sua vida, né, para algo assim mais completo, mais objetivo. Então a importância do mentor podemos dizer fundamental, assim, é ímpar, né? Então, verdade. e uma das coisas assim que eu gostaria de reforçar, né, sobre o que você estava falando, né, uma das coisas que pode manter você no propósito, podemos dizer assim, no percurso do seu propósito, né, que é viver o meu propósito, você ter a convicção de que você realmente está preparado, é você decidir, né, eu vou viver o meu propósito. É a ação. Então, é isso. O primeiro passo, você está convicto de que você realmente está disposto a enfrentar as etapas. Como o Newton falou, requer o planejamento. O que que eu vou enfrentar para viver esse propósito? Eu quero mensurar agora os meus lucros futuros, os meus resultados futuros, os frutos, né, dessa nova trajetória, desse novo momento que eu quero viver, desse novo ciclo. Qual é o resultado final, né? Eu tenho que estar conectado, estar me comunicando ao meu foco. E quando eu vou para a minha fortaleza, quando eu vou recarregar minhas energias, eu tenho que fazer essas reflexões. Eu Verdade. sempre preciso voltar, né, voltar a me comunicar, né, comigo, com os meus valores, com as minhas prioridades, para eu conseguir recarregar minhas baterias. E uma das coisas que eu coloquei, Nilton, foi a questão da motivação, está sempre motivado. E mais do que motivado, está inspirado. Como você falou, preciso de um mentor que me inspire. Então, a Sim, questão de você estar
buscando essa motivação, primeiro a motivação que você precisa é baseada no seu propósito, nos seus valores, no que você tem de melhor, no que você pode oferecer de melhor. Então, eu ter a certeza, né, do que eu tenho e do que eu não tenho, do que eu preciso buscar, de como eu vou conseguir buscar ainda aquelas ferramentas que eu preciso para poder chegar e manter o meu propósito ativo, né? Verdade. Porque a gente tem etapas, desafios que a gente precisa ter, às vezes, ferramentas, e às vezes essa ferramenta está ali no conhecimento de um mentor. Ele pode, às vezes, te dar alternativas, te dar soluções, e às vezes Verdade. te dar técnicas que possam possibilitar ali você de estar motivado. Às Verdade. vezes o mentor te indica um livro, às vezes o mentor te indica um vídeo, às vezes é um coach, um curso de coach que você faz, uma formação. Então é sempre bom você estar aí tendo diversas opções, né, de informações, de conhecimento, buscando sempre mais, porque isso aí vai conseguir, podemos dizer assim, agregar, né, valores na sua vida, valores que te motivam a tu continuar, né, buscando realmente viver esse momento, essa nova etapa na sua vida. Porque não Bacana. adianta, como a gente estava falando, não adianta nós sabermos o que queremos, né? Eu quero, né, sei lá, um emprego na empresa tal. Eu quero abrir meu negócio, eu quero poder estar atuando assim, eu quero ser uma pessoa melhor dessa forma, aquilo. E as suas ações não estão conectadas àquilo que você quer. Sim, isso é E às coerência, vezes muito você, coerente. e às vezes você não ter ferramentas que possam te ajudar a chegar lá. Ou como chegar lá, mesmo com as ferramentas, você pode não saber como utilizá-las e chegar Sim, lá. E é isso acontece que muito. o mentor pode te proporcionar. Então, nós precisamos sempre, né, de um mentor, de Sim, um sim. mentor. A tua palavra É é verdade, nós precisamos fundamental sempre, na nas nossa caminhada, etapas é fundamental. da nossa vida. Verdade. Então, a pergunta é: você está pronto para aceitar que você precisa passar por essas etapas? Né? Isso é Será se o fundamental teu... se fazer. Isso, será se você que já decidiu, poxa, agora eu estou pronto para viver o meu propósito? E vai chegar momentos que você precisa saber. Então, você se planejou, você definiu ali seu percurso, as suas metas, você precisa organizar as suas prioridades, o que realmente eu quero, o que realmente é necessário, como o Newton falou, né? Que o adulto, né, que decide como autoridade, ele faz o que é preciso, o que é Sim. necessário. Ele não decide, né, como criança. É, Então, e acima de tudo, tudo isso vai te levar a estar preparado para viver as oportunidades. Esse verdade. é o momento onde se consolida, onde você se encontra realmente as realizações. Você se preparou, você se projetou, você se motivou, você buscou ali situações que te inspirassem. A gente sempre precisa. Tem épocas na nossa vida que o nosso Verdade. nível de energia está muito baixo. E às vezes mesmo você tendo ali melhores pessoas do seu lado, e você precisa buscar essas duas coisas: a automotivação, a motivação própria de quem você é, baseada no seu propósito. E Sim, segundo, essas ferramentas, que é o conhecimento, às vezes, podemos dizer assim, recomendações que vão te motivar de alguma forma. Rapaz, eu quero ser verdade. parecido com aquela pessoa ali. Eu quero poder ter aquela facilidade de comunicação, eu quero ter a facilidade de resolver problemas, de, podemos dizer, resolver conflitos, de buscar soluções e resultados igual tal pessoa. Rapaz, como aquela pessoa ali é admirável. Então, eu Verdade. tenho uma palestrante, né, que eu admiro muito, né? E assim, toda vez que eu assisto algum vídeo dela, cara, posso estar mais Na baixo nível de deprê. energia. Exato, cara. Mas é tipo uma banda que eu ouço, né? Só Eu tem uma também tenho banda. assim, cara. E Também quando tenho eu assim. ouço ela, se eu posso estar do jeito que tiver, mas eu me motivo quando ouço aquelas músicas. E assim Acho que eu vou mesmo até é no acertar esse âmbito. song aí. Isso, exatamente. Então,
E assim mesmo é no âmbito profissional, né, também, né? Tem É, cara. uma palestrante que eu admiro muito, né? E que quando eu ouço ela falar, quando eu ouço ela se comunicar, aquilo que ela fala, parece que existe assim algo na minha vida, depósitos na minha vida que está pronto para ser preenchido justamente com aquelas palavras, justamente com Concordo, eu aquela forma sei de comunicação literalmente. daquela pessoa. Sim, sim, eu sei Então pode literalmente o que você pegar está o fio da falando. meada, Eu sei pode dar literalmente, continuidade, cara, então. porque eu vivo essa mesma coisa. E é necessário, eu sei o quanto é fundamental a gente ter pessoas que nos inspiram. Porque existe, como você falou, dois tipos de motivação, né? Aquela motivação interna e aquela motivação inspiracional, que é a que vem externamente, de outras coisas, de outras situações, de outras pessoas. E é fundamental que a gente possa trabalhar as duas. A motivação interna, ela está inteiramente ligada no teu propósito. Isso aí é sem dúvida, né? Porque ela vem de dentro, é interna, é aquilo que sai de você. E motivação nada mais é do que você ter um motivo para ação, né? E você ter um Verdade. motivo é você ter planejado antes aonde você quer chegar. Que esse é seu motivo. Por que eu vou fazer essa missão de agora? É porque eu tenho um motivo que me deixa satisfeito em fazer, mesmo que ela esteja ruim. Mas eu sei que o resultado disso vai ser prazeroso no final, né? E isso é importante, isso é a motivação que vem de dentro. E a outra é a inspiracional, que você olha para alguém e acontece justamente o que você descreveu. Essa satisfação de ouvir, parece que a pessoa tá colocando assim uma chama, assim, um Hadug dentro do seu coração, assim, ó, vai lá, agora é tua vez, faz. Então aqui a gente se identifica demais, eu sei disso, eu também tenho uma pessoa que é inspiração minha e eu busco muito isso. Eu trabalho aprender mais em cima disso aí. E tá ligado justamente a um ponto aqui que eu anotei. A busca pessoal, gente. A busca pessoal, ela é fundamental em cima disso. Porque você, uma vez que dedicou-se ao seu propósito, você entendeu o que você precisa fazer, a sua busca pessoal vai ser fundamental, porque é ela que vai dizer o que você precisa aprender mais, ela que vai dizer quais são as ferramentas que você deve buscar. E aí você vai ter que se expor a leituras, palestras, conferências, cursos, etc. Ou seja, você vai se capacitar. Quando você planeja fazer alguma coisa, você vai identificar as etapas que precisam ser feitas. Quando você chega nas etapas, você vai identificar as tarefas. E quando você chega nas tarefas, você precisa entender quais são as ferramentas. Ou seja, quais são as habilidades que você precisa desenvolver. E aí isso vai exigir de você uma busca pessoal, porque você sabe que precisa passar por aquilo e você precisa buscar conhecimento em cima daquilo. E aí, quando chegar aí, você vai ver que faz muito sentido a live passada, que é justamente, Jackson, a questão das amizades estratégicas, a questão do networks. Você vai ter que buscar pessoas para te conectar, você vai ter que buscar pessoas que estejam ligadas com o mesmo propósito que você, ou com a mesma ideia, com o mesmo sentido. E aí vai fazer sentido justamente o nosso projeto. O propósito é que vai te conectar com outras pessoas, é o teu propósito. Então você tem que buscar isso. Então agora você está vendo que as lives estão se encaixando numa live final e que você vai colocar em prática todas elas. E aqui está o network. Busque pessoas para te alinhar, são essas pessoas. Olha só, às vezes tem pessoas e essas pessoas não precisam ser as pessoas especiais ou que estejam lá longe, não. São pessoas mais próximas de você. Às vezes uma pessoa que ouve um feedback, já que isso aconteceu contigo, eu tenho certeza, porque já aconteceu comigo, pessoas que ouvem a nossa live aqui, chega para ti e diz, cara, não para não, vocês têm um chamado para Verdade. aquilo ali, vocês continuam porque vocês podem ajudar muitas pessoas com aquilo ali. Ei, isso são amigos estratégicos e amigos que vão fazer e despertar dentro de ti a tua motivação pessoal. Entendeu? E a gente precisa disso. Querendo ou não, a gente precisa disso. Então a gente precisa saber como buscar isso aí. A gente precisa ter pessoas que nos ajudem a nos colocar diante do nosso milagre. Lembra da live passada, já que a gente falou do paralítico lá do tanque de Betesda? Ele tinha que Sim, ter 4 amigos para o colocar diante do seu milagre. E a gente precisa disso. Não adianta, a gente não consegue
viver neste mundo sem precisar de pessoas. Pessoas são fundamentais. A gente falou na live passada a importância disso aí. Então, aprenda a se relacionar com pessoas. Inclusive, eu tô te devendo um livro, né? Opa, fez bem tu me lembrar, né? Mas eu vou Ainda cumprir. está disponível ainda para receber. Pois é, Jax. E aí, dentro desse tema, em relação aos amigos estratégicos, cara, a gente falou muito na live passada sobre não desprezar algumas pessoas. Por quê? Porque algumas pessoas, muitas vezes, a gente pensa em contato, network, são as pessoas extremamente importantes e realmente não necessariamente são, sabe? São pessoas talvez que sejam simples e que apenas tenham uma experiência maior que você. Sabe por quê? Porque às vezes você não precisa de alguém para dizer o que fazer. Sabia disso, Jacques? Muitas das vezes é mais importante alguém simples perto de você que tenha uma vivência e te diga o que não fazer do que uma pessoa que te diga, olha, precisa fazer isso aqui. Porque ele não vai te dizer o caminho que tu não precisa entrar para tu poder fazer aquilo. Já o outro não, ele diz, ó, não faz isso porque eu já tenho experiência e não vai dar certo. Então, não despreze as pessoas que podem ser amigos estratégicos na sua caminhada e que não necessariamente são importantíssimos no quesito representatividade social. Busque pessoas que se conectam com você por propósitos maiores, não necessariamente apenas por conexões sociais ligadas a resultados humanos, sabe? Queria que você entendesse bem isso aí. E aí eu acho que é muito legal. O que tu acha disso aí, Jax? Desses dois pontos que a gente falou aí, de amizades estratégicas, e ter cuidado em relação a não desprezar essas amizades, porque às vezes o amigo que você precisa é aquela pessoa simples que está do teu lado para te dar um conselho do que não fazer. E aí a gente entra no outro tópico, que é justamente o poder do não, né? Nosso propósito, que é fundamental. Eu até aconselho, né, a todos vocês que estão participando, né, recebendo esse presente, né, que o Newton acabou de falar, de passar para a gente, porque, Newton, particularmente, eu considero palavras, né, bem direcionadas, com verdade, né, com poder realmente de conexão. Eu acredito que essas palavras têm um poder incrível de transformação. Você está Sim, falando aqui, eu estou anotando aqui essas riquezas de saberes, de conhecimento. Praticamente, tuas palavras estão me inspirando a outros significados, a outros sentidos, baseado no que você falou. E é algo que eu faço sempre, né? Quando eu assisto alguma live, que é tem bom. realmente conexão com aquilo que eu gosto de fazer. E é um conselho que eu dou para quem está nos assistindo também, né? Às vezes, você com um papel, você com uma caneta, você Verdade. pode pegar altos insights, altos pontos aí de Reflexão, é verdade. conceituais, de reflexão. Então, que você pode ali estar agregando, você está aderindo para a sua vida, né? Eu gosto muito de fazer isso. Às vezes uma palavra pode ser chave para transformar muitas coisas na sua vida. Às vezes uma palavra pode ser chave para abrir um portal do futuro na sua vida. Eu sei o quanto isso tem um poder muito grande na nossa vida. Sim, 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 sim. Então eu sou uma pessoa assim que eu creio muito, às vezes, em uma pequena palavra com sentido, com significado, que ela na hora certa, né, ela tem um poder muito forte na vida da gente. Então, Newton, enquanto você estava falando, né, eu lembrei, né, de um trabalho que eu estou construindo, que eu estou fazendo, falando agora sobre estar preparado, né, para as oportunidades, né? Sim, Então, falar de network, de amizades estratégicas, né? E aí foi, né, um pouco mais, discorrer um pouco mais sobre esse assunto, e isso se alinha a você saber aproveitar as oportunidades. Network é tudo, é não, isso não é um aí. canal de excelência importantíssimo para você conseguir alcançar seus objetivos, realizar, né, ali os seus ideais, né, a sua busca. Então, o que eu posso assim acrescentar, Newton, assim, é que é importante que a gente tenha um pensamento, né, quando a gente pensa em viver realmente o nosso propósito.
é estar pronto para ver sobre estar convicto de que eu estou pronto, aceitar as etapas, né? Ter as ferramentas necessárias, estar conectado comigo mesmo, com minhas crenças, com minha fé, com o meu propósito. E, além disso, não depender, não depender de outras pessoas para viver o seu propósito. Sim, isso é Não depender de fundamental. outras pessoas. Eu costumo, assim, dizer algo interessante, né? Eu anoto as coisas para mim, mas eu sei que são termos que elas servem para a nossa vida como um todo, né? Então eu sempre usava uma palavra assim, né? Você precisa investir em você, você precisa investir no seu potencial, É, você precisa investir nas pessoas, nos parceiros, na network, você precisa investir no seu projeto, você precisa ser o seu maior patrocinador, certo? Ser o seu maior dependente ali, você precisa ser o seu maior empresário, verdade. e você precisa ser o maior patrocinador dos seus sonhos, do seu tempo, dos seus recursos, das suas possibilidades. Então, seus recursos ali, as suas habilidades, o que você pode oferecer. Você tem que ser o patrocinador dos seus sonhos. Então, Verdade. ninguém mais do que você vai Vai acreditar acreditar mais em em você você. mesmo. Exatamente, Concordo, velho. exatamente. Se um dia alguém chegar para investir algo em você, além dessa pessoa querer um retorno maior do que o que ele está proposto a investir, num dia que ele vê que você não tem ali qualidades e habilidades na visão dele para poder completar aquela trajetória, ele vai parar, ele vai secar o investimento dele, ele vai bloquear o investimento dele na sua vida. Verdade. Então, e, e não existe investidor com potencial maior de fazer algo acontecer na sua vida a não ser você mesmo. Você pode ter, podemos dizer assim, seu pai, sua mãe, seu tio, pode ter as melhores condições de proporcionar na sua vida possibilidades, né? Mas eles não são capazes de identificar qualidades em você que às vezes você ainda não encontrou, que através desses temas que a gente tratou, descobrir o seu Sim, propósito, você se encontrar, se conectar com você mesmo, buscar o autoconhecimento, entender sobre a sua própria identidade, entender que você tem riquezas inacreditáveis, riquezas incríveis dentro de você e por mais que o patrocinador seja excepcional, ele não vai conseguir descobrir tantas coisas em você que quando você parar um certo momento da sua vida e olhar para dentro de você, você vai conseguir encontrar. E como vai? E quando são você essas começar a coisas que vão te exercitar, manter, né? exatamente, e quando você começar a exercitar isso, você vai descobrir, rapaz, eu não sabia que eu tinha isso aqui. Aí você começa a se motivar e depois você vai mais à frente descobrir, eu não sabia que eu também tinha aquilo lá. Aí depois você vai começar a descobrir, meu Deus do céu, isso aí era que eu não tinha mesmo, esse dom de me comunicar assim, esse poder de fazer isso Verdade. acontecer, esse poder de ação, né, de foco tremendo, eu não sabia que eu tinha. Então, quando Verdade. você começar a descobrir e ter as sensações de quanto isso é maravilhoso, você vai ver que você é o seu maior, você é a sua maior possibilidade, você é o seu maior patrocinador. Você, Verdade. como ninguém, Tem que pode ser. realizar o seu sonho. Você, como ninguém, pode pegar na sua mão e dizer assim, não é hora de parar. Porque se outra pessoa fizer isso, né, um dia essa pessoa não pode estar. Ela não vai estar Verdade. todo o tempo. Mas você não. Você vai estar todo o tempo apostando em você, acreditando em você, te dando suporte. Então, o que você precisa é exatamente descobrir que você não está numa bolha, que não está, você não depende de que ninguém te influencie a nada. Verdade. Você precisa só estar conectado, né, com o que você tem de você mesmo e com o seu maior patrocinador, que é Deus, né? Depois de É. Deus, ninguém melhor do que você para pegar na tua mão e E nessa fazer você maratona da andar. vida te levar até a linha de chegada. Então, É se fundamental. você tiver essa convicção de que você pode, né, essa convicção vai te levar a muitos lugares. Então, não é da noite para o dia que você vai
perceber isso. Então, você vai começar decidindo, tomou a decisão aqui, baseado no que o Newton falou no começo sobre aqueles conceitos de administração e também a questão de você potencializar as suas habilidades, né, e ser um Verdade. investidor no que você tem de melhor. Fundamental, cara, fundamental. Magnífico isso aí que você falou, porque faz muito sentido. Eu tenho duas frases, uma engraçada e a outra muito séria. Olha só, é engraçado. Você falou muito sobre se descobrir, se reinventar, né? De saber que você é capaz. E aí tem uma frase engraçada que fala assim: é impressionante como eu entendo quando eu mesmo explico. Então é justamente isso, cara. É quando você realmente está se descobrindo. E ninguém melhor para entender você do que realmente você mesmo. E a frase séria que eu tenho é a seguinte: Deus não te dar dinheiro, não. Deus patrocina projeto. E imagina você, se você tivesse muito dinheiro, olha só, e tivesse disponibilidade para investir em um projeto. Chegasse alguém com um projeto totalmente desorganizado, totalmente sem planejamento, totalmente sem estrutura, totalmente sem propósito. Você investiria nesse projeto? Não, né? Então, Deus é do mesmo jeito. Ele não te dá dinheiro à toa, ele patrocina projeto. Agora, para isso, teu projeto tem que ser um projeto. E tem que estar pautado no que a gente começou essa live. Tem que ter administração, tem que ter planejamento, controle para que ele possa ter direção. Se não tiver, você não será patrocinado. E para isso você precisa ter essência. Essência é o propósito. É por que você vai fazer aquilo. Porque enquanto você não tiver isso, infelizmente, você vai estar entrando em barcas, saindo de barcas e sem ter resultados expressivos na tua vida, sem ter resultados constantes, sem ter resultados práticos, para que você possa dizer valeu a pena, né? Então é importantíssimo a gente ter essa clareza. E Jackson, tu falou aí de expor, aí eu falo que a gente precisa estar em ambientes que nos proporcionem justamente isso aí. Um ambiente como esse é uma live simples, mas nos expõe a algumas coisas que são necessárias para que a gente possa ter. Inspira a gente ter uma busca pessoal, inspira a gente ter uma oração, uma clareza de se conectar com aquele que nos criou, certo? Nos inspira a ter uma network, uma rede de contatos estratégicos, nos ensina a ter conexão com pessoas que já viveram aquilo que a gente quer viver, para que a gente possa ter a melhor, digamos assim, forma de aprendizado. A melhor forma de aprendizado não é aquele que a gente aprende errando, não. É aquele que a gente aprende com o erro dos outros. Então, nada melhor do que a gente ter conselheiros, pessoas que já passaram por aquilo. Cara, não faz isso, não dá certo, porque realmente eu já fiz isso, não deu certo, e não vai dar, te acalma, vai por aqui, vai por ali. E essa pessoa não precisa ser gigantescamente conhecida ou ter resultados expressivos, não. Você precisa saber absorver essas colaborações e levar isso para a sua caminhada, porque justamente viver de propósito é estar aberto a ouvir pessoas, obviamente, que estão alinhadas com o mesmo propósito que você, sabe? O poder do não é importante, que eu ia falar para ti, é o seguinte, olha só, às vezes, eu falei muito nas lives passadas a questão de você não viver de propostas, mas sim de propósito. E está muito ligado, na realidade, ao poder do não. Há um tempo atrás, deixa eu te contar aqui algo prático na minha vida. A partir do momento que a Fique à gente se vontade, conecta, quero saber. se a gente se conecta com o nosso propósito, a gente estabelece uma linha. E tudo que está fora a distâncias dessa linha não nos pertence, não cabe, é perca de tempo. É como se fossem os atalhos que a gente vai seguir, mesmo que isso te traga resultados financeiros rapidamente. Então,
é aquela questão de não viver de proposta, e sim de propósito. Um tempo atrás, um amigo veio me fazer uma, um convite, né? Digo, cara, Sim. me propôs um negócio muito rentável, muito retorno lucrativo e rápido. E, por incrível que pareça, esse negócio, as minhas habilidades pessoais, do que eu sei fazer hoje, digamos assim, me, me qualificavam para ter bom êxito nessa atividade. Pra você ver. Mas Ou bem, a finalidade da atividade não tinha nada a ver com o meu propósito final. Nada a ver. Totalmente distorcida, muito pelo contrário, ainda mancharia tudo aquilo que eu estou tentando construir. E isso é fundamental para que você perceba e você bote o poder do não para funcionar, certo? Você tem que saber, muitas das vezes, muito mais importante do que você saber o que tem que fazer, é você saber o que não tem que fazer. E essa era uma situação que eu tinha clareza, mas foi tão natural, Jax, mas foi tão natural quando você está interligado com aquilo que te norteia, é tão natural que tu diz um não que, sabe, eu poderia ficar depois, cara, eu poderia ter pego esse negócio, né? Poderia ter feito. Olha, agora eu poderia estar com um dinheiro bacana, rápido, mas isso não me fez, me deixou tão em paz. E isso é uma característica de que a decisão que você tomou é uma decisão válida, é uma decisão que veio inspirada por Deus. Quando você fica em paz, quando o teu coração fica tranquilo, quando você sabe que você não perdeu nada, muito pelo contrário, você protegeu aquilo que você está construindo, isso é fundamental. Então, fique com essa dica para você. Mais importante do que você saber o que você tem que fazer é você saber o que não tem que fazer, em hipótese alguma. Então, esse foi um caso verídico que aconteceu e está recente. E serve de case para que as pessoas entendam o que realmente é viver de propósito e não de propostas. Certo? Pois é, Jackson. Então, cara, nós estamos se aproximando ao final da live. Já chegando aí, né? Eu queria que as já, pessoas que estão aqui já, tu viu como o conteúdo fluiu e as coisas passaram rápido? jato, né? Eu queria que as pessoas que estão aqui interagissem com a gente aí, já que está acompanhando um pouco mais. Mas se quiser fazer alguma pergunta, a gente deixa aberto. E a gente queria muito, muito, muito que vocês avaliassem o feedback, não só dessa live, mas nos dessem o feedback das outras 3 lives, quem participou, quem Vem pelo entrou um direct, pouquinho. né? Nosso Pode direct, ser né? pelo Deem nosso direct, feedback vai de ser vocês. importante, como a gente falou aqui agorinha, esse feedback de Betânia, né? vocês Seja bem-vinda. é Chegou no final, mas fundamental para que a gente possa ter mais motivação, né? Aquela motivação interna, aquela motivação externa que nos deixa mais motivado internamente até, uma que fortalece a sim. outra. Então esse feedback de vocês é extremamente necessário. Se vocês gostaram, se realmente foi útil, então eu queria que vocês colaborassem com a gente fazendo ou a pergunta aqui e no direct você fique à vontade, fale, dê sugestão, que a gente está disponível, Jackson. Com você. Eu vou finalizar a minha fala nesse momento. Depois eu vou agradecer a participação de todos, desde o começo, né, até o encerramento dessa etapa sobre propósito, é o que nos conecta. Então, eu já queria se deixar minha gratidão com o nosso público, com os amigos e amigas que têm comentado, que têm participado, seja de Brasília, seja de São Luís, casos familiares também. Então, quero dizer assim que sem vocês, né, a gente não teria essa intensidade, né, tão mais profunda sobre os nossos conteúdos e saber que está sendo útil, está sendo filtrado, está sendo, podemos dizer assim, bem direcionado, né, porque as pessoas estão participando, né, interagindo, né, com a gente. Então, vamos lá. Aqui, Newton, tem uma pergunta. Antes de eu finalizar, eu queria abrir essa pergunta, né? Sim, sim.
para você responder a Betânia, ela botou aqui, eu sei que tem um propósito, mas como eu sei qual é o meu? Sim, sim. Betânia, eu vou fazer o seguinte. É triste porque a live número um, realmente, a gente falou só disso, né, Jack? Na live Só número um, disso. ela não ficou disponível, eu já tirei do ar. Mas, Betânia, chama a gente no direct. Eu vou te mandar essa live. A gente subiu numa plataforma, ela vai ficar restrita para um conteúdo que a gente está produzindo. E eu vou te mandar. Vou te mandar de presente o link dessa live para você assistir todinha. Lá a gente falou todos os detalhes para você descobrir o seu propósito. Não dá para eu te dizer aqui tintim por tintim, porque foi uma live de mais de 1 hora. A gente falando só Exatamente. como descobrir o propósito, tá bom? Essa aqui já é Teve a um quarta processo. live. Você perdeu aí, digamos, 3 lives, fora esta. E aí você precisa repor esse conteúdo para que o que eu falar contigo aqui faça sentido. Mas, basicamente, para você descobrir o seu propósito, primeiramente, você tem que descobrir você mesmo. O teu propósito está dentro de você, sabe? Dentro da tua essência. A partir do momento que tu descobrir isso e tu te conectar com isso, aí sim você vai buscar exercer isso externamente. Mas primeiro, se conecte com você mesmo. O cerne da live número 1, que foi descobrindo seu propósito, foi justamente isso. Entender que você tem que se conectar com você mesmo, buscar primeiramente aquele reino que Jesus deixou dentro de você, o famoso reino dos céus, e aí você vai saber a sua função aqui nessa terra. Mas eu aconselho que você Isso, e assista a live. Me chama no direct, eu chamo o Jacques, a gente vai te enviar esse link para você assistir. E eu vou te enviar o e, link das 3 lives. Pronto. e o Newton, vale a pena acrescentar, no caso que o Newton deixou uma pergunta que ela leva justamente o sentido dessa pergunta à questão do propósito, né? Então ele fez uma enquete, né? Então essa Sim, enquete ela teve um resultado que a gente fala logo no comecinho. Então logo no sim, sim. comecinho você vai ter uma pista maravilhosa sobre o seu propósito, entendeu? Então, baseado na primeira live, você vai encontrar algumas perguntas, e essas perguntas elas te levam, né, a você descobrir o seu propósito, tá? Sim, sim, A sim. partir da segunda live, você vai descobrir o poder desse propósito. Então, Newton, eu quero já finalizar a minha fala agradecendo a todos que participaram, até quem chegou por último agora. A live vai ficar Sim. disponível por quanto tempo, Newton? Rapaz, eu tô deixando até mais do que eu disse que eu prometi, né? Eu tava deixando de um dia pro outro, agora eu tô deixando 2, 3 dias e tudo mais. Mas eu Ah, deixo sim, aí uns então, dois tá. dias disponível, depois ela sai do ar e Então vai para dentro da nossa por, plataforma lá. E vai ficar por aí, 2 dias a 2 dias. live, 2 dias, então assim, aproveitem, entendeu? Que essa live foi top, Foi top. nós conseguimos aí finalizar esse conteúdo de uma forma assim gratificante. E Nilton, eu finalizo dizendo o seguinte, foi uma palavra que eu disse para um treinador, né, para um coach, né, uma formação que eu fiz e também todos os cursos que eu faço, eu digo isso. Né? Eu digo isso para você nesse momento também que está proporcionando, né, esses conteúdos, esses 4 pilares, né, em relação a propósito. Né? A ideia foi minha de promover esse palco, porém, né, o apresentador, podemos dizer assim, o promotor do conteúdo, né, foi você, né, que carinhosamente, né, aceitou essa proposta, recebeu pelo fato de estar alinhado ao que tu pensas, né, ao que tu também tem como, podemos dizer assim, objetivo, como propósito, como prioridade, que é justamente transformar vidas, contribuir aí para Sim. dar respostas, né, a muitas pessoas que precisam. E a gente estava falando sobre que às vezes uma palavra ela tem um poder muito grande de transformação. Às vezes uma palavra pode ser assim assertiva no objetivo dela quando é lançada na hora certa, quando ela tem um objetivo e um propósito certo. Então eu digo A assim, às famosa vezes semente. uma palavra pode ser uma semente, pode ser uma chave ali para você abrir alguma porta. Então eu já direciono essa palavra para o Newton, né, dizendo o que eu disse para esses professores, mestres, treinadores, coaches, é que esse conteúdo, Newton,
que você trouxe para nós hoje, além de valer mais do que ouro, eu digo assim que só Deus pode recompensá-lo por isso. Eu digo Verdade. isso pela vivência, né, do quanto isso já fez muito efeito assim, em muitas áreas da minha vida, né? No decorrer, talvez, do processo longo desse trabalho, nós talvez vamos encontrar pessoas do nível de energia abaixo de zero. Vamos encontrar pessoas com questões familiares abaixo de zero. Vamos encontrar pessoas no seu nível pessoal e profissional totalmente desesperançosas, sem energia, sem motivação, sem inspiração. Vamos encontrar pessoas vivendo muitas realidades. Praticamente nós vamos chegar no meio do caminho da trajetória de muita gente que não conseguiu construir, né? Não conseguiu construir pilares na sua vida, não construiu networks, pessoas que não encontraram propósito para a sua vida, para a sua caminhada. Muitas pessoas que, inclusive, podem estar sofrendo de depressão, ansiedade, o mal do século, desejo de suicídio. E eu posso dizer que somente Deus pode te recompensar por esse lindo conteúdo. Por quê? Porque o impacto dele na realidade de muitas pessoas é algo incrível. Sabe por quê? Porque ele pega justamente aquilo que pode mudar a perspectiva das pessoas. A mentalidade. Independente de qual estágio atual eu possa estar vivendo, seja o pior, eu posso ter a oportunidade de começar um novo ciclo, começar um novo momento, começar uma nova etapa, reconstruir, né, sonhos, podemos dizer, reconstruir o meu propósito de vida. Então, com base nisso, você vai conseguir aí mudar a perspectiva de muitas pessoas, porque se tem uma coisa que é essencial para a gente conseguir viver e que é transformador, nós somos prova disso, Nilton. A gente conseguir encontrar nosso propósito. Verdade. Você pode espiritualmente ou sentimentalmente, emocionalmente estar com uma corda no pescoço, não fisicamente, emocionalmente com uma corda no pescoço, eu não tenho ideias, minha vida não faz sentido, eu tenho fraquezas, eu sou frustrado em áreas da minha vida, mas a partir do momento que a gente lança um conteúdo desse, falando sobre propósito de vida, e quando você encontrar o seu, você nunca mais vai pensar que a sua causa está perdida, você nunca vai mais ficar sem perspectiva, você nunca mais vai sofrer a falta de esperança, a falta de inspiração, a falta de motivação, e sem saber para onde você está indo. Verdade. E sem estar conectado com o seu Criador, e com o seu propósito e com você mesmo. Verdade. Então, para mim, Newton, resumindo, essa é a importância desse trabalho. Eu não penso aqui em isso ser um agente multiplicador de seguidores, eu penso no alcance, eu penso na importância e no impacto que isso pode causar positivamente nas pessoas. Por isso que eu digo, esse conteúdo vale mais do que ouro, independente de seja através de nós, seja através de alguém que está nos assistindo, seja através de qualquer outra pessoa. Quando a verdade, quando o conteúdo é verdadeiro, quando o conteúdo está baseado em valores, quando o conteúdo está baseado na verdade, ele tem um poder e impacto muito grande de transformação e mudança de paradigma, de crenças limitantes de realidade. Verdade. Então eu digo assim, que o que você está fazendo, né, trazendo essas novidades para nós, só Deus pode te recompensar. Verdade. Não pensa talvez nos bastidores que você preparou ali o material, que a gente acabamos de fazer a série de 4 lives, vai se acabar ou vai ser tipo aquela areia movediça. Não. O que você trouxe dentro do seu coração, o que você trouxe para nós e que você me deu a honra de participar dele, ele tem um valor muito importante. Eu acredito que não só para a minha vida, mas para a vida de muitas pessoas, agora e depois. Muito bom.
Cara, existem palavras mais inspiradoras do que essas. Realmente são palavras sinceras, palavras que fluem do interior e a gente consegue, Jackson, ver num feedback assim, o quanto é gratificante. É justamente isso que nos paga. Para mim, preço nenhum tem. Tem coisas que realmente são impagáveis. E é uma delas. E quando você se sente muito realizado, já deixo aqui para ficar de dica, quando você se sente muito realizado, muito gratificado por algo que você fez e gerou transformação na vida da pessoa, e você recebe isso da pessoa, é um índice muito grande de você estar exercendo, de você estar vivendo o seu propósito. E aí é importante, Jackson, a gente não confundir viver o propósito com estar usando ferramentas, tá? Ferramentas é diferente de propósito. Por exemplo, não, meu propósito é cantar. Não, não é cantar. Te garanto que não é. Cantar é uma ferramenta que Deus te deu para tocar no coração das pessoas e transformar a vida delas através do que você faz. Sempre Perfeito. entenda que o propósito está na essência, certo? E não naquilo É que isso que o você está mentor vai te fazendo de falar. verdade. Isso que você acabou de falar, isso aí é que o mentor vai te falar. Geralmente o Pronto. aluno ele diz assim, eu quero aprender a cantar. Aí ele fala, ó, mais do que cantar, né? Cantar é Você só tem uma que tocar ferramenta. o coração das Você. pessoas. Exato. É Muito isso bom, aí. cara. Então, gente, fiquem com Deus. Eu quero agradecer demais, Jackson. Você foi mais do que importante, porque eu já tinha compartilhado com você há bastante tempo que eu tinha um projeto para a gente desenvolver e faltava sempre tempo, disponibilidade, ação e tudo mais. E aqui eu quero agradecer também, em especial, nossa amiga Stephanie, se ela estiver vendo essa live. Quero agradecer e fazer aqui meu agradecimento em público, porque foi ela que cutucou no Jackson, foi ela que cutucou no Newton, disse, ei, vocês destravem e façam o que vocês têm que fazer. E foi através desse cutucão, certo? Foi através dessa amizade estratégica que a gente está aqui hoje. E eu quero te agradecer, Steph, de verdade. Um grande abraço. O trabalho que você faz com mulheres é magnífico. E quero te dizer que ele vai além de mulheres, que ele impacta dois homens aqui. E a gente está vivendo e fazendo as coisas acontecer, né? Então, muito obrigado, gente, para todo mundo. Minha palavra final nessa live aqui, eu quero deixar para vocês da sabedoria milenar, está lá em Lamentações 3:21. Diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, é isso que eu deixo para vocês. Tragam à memória aquilo que traz esperanças, que façam vocês acreditar em uma manhã melhor e uma manhã que seja próspero e possível diante de todas as dificuldades que vocês vivem hoje. Então, é isso aí que eu queria deixar, Jackson. Muito obrigado, cara. Deus te Só abençoe queria demais. aproveitar a tua gratidão pela Stephanie e também, né, fazer minhas considerações. Realmente a Stephanie foi a pessoa que ela ligou a chave, ligou o motor, né? E eu e o Nilton tratamos de acelerar, de passar a Conduzir o marcha, negócio. de conduzir o negócio. Então, assim, né, a Stephanie foi o destrave, né, que tirou aquele bloqueio. A gente estava com esse propósito, inclusive, quando eu falei com ela, eu disse que estava pensando em algo há 3 meses. E ela, assim como fez comigo, fez com o Newton, me chamou logo para a live, para a realidade. Os Foi. 3 meses se customizaram. Os 3 meses. Só me dá um, Newton, rapidinho. Pois é, cara, gente. O pessoal aí que ficaram na live, o Jax estava falando, a gente estava numa live, na realidade o Jax estava numa live com a Stephanie. E aí, de repente, eu comecei a assistir, né? Que eu conheci o Jax e tudo mais. Comecei a assistir a live. E aí, ela, rapidamente, com um propósito lá da live dela, disse que queria chamar alguém em cima da live, assim. E esse alguém realmente estaria meio que travado e precisava se destravar nessa hora. E aí, eu entrei na live, a gente começou a conduzir. Continua, Jax. E aí, tá aqui nós. Pois é, então assim, graças a Stephanie, a gente realmente começou esse trabalho. Então, foi algo assim que o que era para a gente ter que fazer 3 meses futuro, a gente fez, né, já, né, para ontem. Então,
Foi para ontem mesmo. Já serve para todos vocês. Não pensem que vocês podem fazer no futuro. Façam hoje, né? Então, assim, você tem o pensamento, você está preparado, então não espere o seu corpo, o frio na barriga te dar resposta. Não espere o seu medo te responder. Não espere a sua insegurança te responder. Faça. Faça, porque Exatamente. a adrenalina vai ser muito mais bonita ainda. É tipo alguém que está preparado para lutar, mas ainda quer escolher dia, data É. e hora. E, tipo assim, o importante é você estar preparado. Né? Se O prepara, início do viva. sucesso está no primeiro passo. Então, arrocha, vá, se desenvolva. Exatamente. Stephanie, obrigado. Eu quero indicar a Stephanie, o projeto dela, a mentoria dela sobre mulher virtuosa, mulheres virtuosas e poderosas, né? Mulheres virtuosas, poderosas ou preciosas, alguma coisa assim. Então, o Instagram dela é Stephanie Melo. Ela Isso. tá no meu Instagram, né? Se você quiser procurar ela, ela tá no meu Instagram. Eu vou estar fazendo também mais para frente algumas publicações, né, sobre o Instagram dela, sobre o trabalho dela, que é muito importante. Não é só para mulheres, né? Ela faz com foco nas mulheres, mas a mentoria ela serve para homens também, né? O conteúdo, na verdade, serve tanto para homens quanto para mulheres. É mais ou menos, é um pouco disso aqui que a gente está fazendo, né? É. Então, exatamente. Então, eu quero agradecer, né, todos vocês. Um grande abraço, Nilton, com você, para encerrar. Deus abençoe, meu irmão. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que apareceu aqui, a minha irmã, Nildiane, as outras pessoas, meu amigo Bruno, Breno, Williams entrou aqui. Deus abençoe todo mundo. Adeil Zap, A minha Poliana. esposa aqui, ó. A minha esposa é a Deilza, cara. Ela que tá dando palminha Ai, aqui. Ó, isso. beijão, gata. Deus te abençoe demais. Obrigado pela Ela que me dá participação. suporte para estar aqui fazendo essas lives aqui. Ela que E deixa esse sorrisão aí no seu rosto. exatamente. Se ela não permitir, esse sorriso não sai, não. Eita, coisa boa. É isso aí, cara. Então, Nildiane, obrigado pela sua participação de sempre, o só Anderson, gratidão meus mesmo a todo amigos, mundo. Jefferson, todo mundo. Obrigado. Grande abraço. Então é isso aí, Jacques. Fique com Deus. Um grande abraço. Você também, amigão. Tchau, tchau. E a próxima vem aí, hein? Empreendedorismo. Como é que é, Jacques? Spoiler. É Empreendedorismo com propósito. empreendendo com propósito. Exatamente. Eita, vai ser Pronto. forte, vai ser forte. Um abraço. Tchau, tchau.